Deve ter aqueles, né, que chamam fake news, que ficam jogando isso pra cima do time pra poder atingir, mas não vai atingir não. Porque eu não vejo isso, tá ligado? Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Vence o Fluminense com sangue do encarnado, com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar com emoção, o tricampeão. Em 1947, o Mário Filho publicou aquela que foi a primeira grande obra histórica sobre o futebol brasileiro, um livro chamado O Negro no Futebol Brasileiro, que foi, na verdade, um pouco o resultado dos trabalhos, das pesquisas, das investigações que o Mário Filho, como jornalista, já vinha desenvolvendo desde a década de 1930. Qualquer obra, ela é filha do seu tempo. Então é necessário contextualizar a produção do negro no futebol brasileiro. Primeiro mérito absoluto do livro é fazer um livro sobre futebol no momento em que eu acho que ninguém pensava nisso. A literatura brasileira sobre futebol, ela continua sendo, a meu ver, muito tímida diante da relevância absoluta que o futebol tem. Talvez seja a grande obra do futebol brasileiro a nível de repercussão. Não estou nem dizendo que é a melhor ou a pior, a mais bem escrita, até porque isso vai variar de contexto histórico, né? A gente fala de um livro publicado nos anos 40 para um outro publicado no século XXI, tem diferenças de cenário, de escrita, de produção. Mas eu, mais do que uma obra literária, eu vejo como uma fonte histórica, né? O problema é que muita gente, tanto no âmbito do jornalismo como no âmbito acadêmico, durante muito tempo, e muitos até hoje, usa o negro no futebol brasileiro como uma bíblia, né? É uma bíblia que você vai lá, você vai pegar, você vai referendar tudo que está ali sem uma análise crítica a priori do que tem que ser feito daquilo ali. Com esse livro de 47, o Mário Filho marcou uma leitura muito influente, muito importante sobre a história do futebol, que se fez hegemônica até tempos muito recentes. O Mário Filho está escrevendo num momento em que nem havia um certo distanciamento para você fazer uma reflexão mais profunda sobre o que é o futebol brasileiro. E o negro no futebol brasileiro acaba criando uma série de mitos, evidentemente. Os escritos do Mário Filho, infelizmente, têm uma interpretação um tanto quanto equivocada em relação ao que o Fluminense trouxe de benefício para essa população afrodescendente, né? Porque uma vez que eles aceitam, que o Fluminense aceita o jogador de futebol negro, ele já vai incluindo dentro do sistema futebolístico. E esse livro, se ele não é um marco inicial, ele é uma espécie de consolidação dessa história errônea de que o Fluminense ele tem uma conexão maior do que os outros setores, do que os outros espaços com o racismo ou com a racialização da sociedade. O Fluminense ele replicava exatamente aquilo que acontecia na época. O livro clássico que recomendo a leitura, mas entendendo que é um livro que é escrito há quase 80 anos, que é O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Não à toa prefaciado pelo Gilberto Freire,
E não à toa que nos leva a tentar entender essa sociedade por essa dinâmica, né? E que, portanto, o racismo que existe, ou as manifestações racistas que existem, são expressões o quê? De um mal brasileiro. Então, apesar dos méritos do negro no futebol brasileiro, a gente precisa dimensionar o livro do Mário Filho em sua época, registrar a importância que ele teve, registrar que é uma base realmente para que você reflita sobre os dilemas do futebol brasileiro, mas não é uma verdade cristalizada. Ele está aí para ser debatido, elogiado e contestado também. O negro futebol brasileiro, por mais que tragam questões sócio-históricas, é meio que um romance histórico que o Mário Filho escreve ali. E ele não tem a preocupação de um historiador, de um pesquisador, de referendar o que ele está falando em fontes ou algo do tipo. Não é a preocupação dele. E não estou nem dizendo que tinha que ser. O problema é quando a gente hoje referenda aquilo que ele não teve preocupação de referendar como a verdade sobre determinados fatos. A isso que traz preocupações. É um livro que tem que ser lido, mas tem que ser lido primeiro à luz da época que ele foi escrito, na verdade, ele foi publicado na segunda metade dos anos 40, mas ele foi escrito no início dos anos 40. E também entender quem era Mário Filho, né? Eu acho que qualquer leitura histórica, ou melhor, qualquer leitura de qualquer trabalho histórico tem que ser feita a partir da relação texto, contexto e autor. Então, o fato de que o Mário Filho cria uma história do futebol que não é errada, claro que não, mas é feita a partir da sua perspectiva, da sua posição social, da sua posição racial, do seu olhar sobre o resto da sociedade. Por isso, o livro O Negro no Futebol Brasileiro, na prática, é um livro sobre o modo pelo qual os brancos, os que patrocinavam o futebol de início, teriam aceito a presença negra ao longo do tempo, até fazer essa presença virar completamente parte do futebol brasileiro já na década de 30 e 40. Tanto Mário Filho quanto Gilberto Freire e outros, que a gente podia citar uma série de intelectuais brasileiros que inclusive hoje na nossa universidade são tidos como clássicos, eles contam a história a partir do seu lugar de fala. Sempre se fala de um determinado lugar a partir de uma determinada experiência. Então, para esses corpos brancos de elite, o racismo era brando, como vai dizer o Gilberto Freire. E indo agora para o campo do futebol, o próprio Mário Filho, ao falar do futebol, ele não vai tratar da questão do racismo tal como, evidentemente, um corpo negro pudesse dizer, com todas as letras, aquilo que ele sofre. O livro O Negro no Futebol Brasileiro foi escrito por um homem branco. Para mim, a discussão já poderia parar aqui. Que o Mário Filho era um homem branco, da classe média brasileira, e que ele não tinha uma visão, por exemplo, que o Cartola poderia oferecer do Fluminense. Então, assim, foram muitas pessoas brancas construindo a história e se negando a entender a realidade de uma forma mais crítica. Então, o Brasil vivia a eugenia, vivia o higienismo ali, tudo misturado, né, naquela fase ali. Mesmo aquilo que tem a ver com os negros, passou a ter valor na mão do branco como se fosse uma coisa genuinamente deles. Na verdade, todo mundo pode estudar todo mundo, mas existe duas coisas que são discutidas hoje em dia, que uma que se discute muito, mas com um conceito errado, que é o lugar de fala, e o outro que é o protagonismo de fala. Nós temos o nosso lugar de fala. Nós estamos aqui para falar. Não é possível, dentro dessa sociedade, o negro aceitar sempre que ele não pode se caracterizar, mostrar a sua identidade. Dito isso, volto lá então para o lançamento, né, de O Negro no Futebol Brasileiro, em que vilanizam a instituição fluminense, né, como um todo, tanto clube como torcida. Foi muito conivente você manter uma mesma história, né? E aí até, se a gente for um pouco mais a fundo, a gente pega também os interesses em relação aos clubes para os quais esses historiadores, que não eram nem historiadores, eram jornalistas, né? O que essas pessoas torciam, e aí qual é o interesse também de torcedor, porque você, enquanto torcedor, você não vai fazer um posicionamento, poxa, tô falando aqui de uma forma mais
distante, né? Vou colocar o meu olhar imparcial. Não vai, né? Então tudo isso vai condicionar ali. E é importante a gente sempre bater na tecla que se trata de uma história contada majoritariamente por pessoas brancas e que isso impacta também na forma como vai ser enxergada as coisas. É claro que de forma nenhuma a gente está criticando a obra de Mário Filho, mas é importante contextualizar de que de fato o Fluminense, como muitos entendem até de forma errada a história do Pó de Arroz, que na verdade foi uma defesa a um jogador negro do Fluminense. O Mário Filho, ele compra um pouco o mito da história do Carlos Alberto. E a versão do Mário Filho acaba sendo a única, que o Carlos Alberto botava pó de arroz, porque o Carlos Alberto queria, né, parecer que era branco, por conta da questão do Fluminense. Agora, tem coisas curiosas, por exemplo, o Carlos Alberto, ele já usava o pó de arroz antes mesmo de ir para o Fluminense. O viés implícito, quando eu penso aqui, tentando associar com o futebol e com o Fluminense, eu vou me lembrar logo do pó de arroz, né? Logo que surgiu essa associação, foi uma associação implícita, porque tem várias histórias do futebol que as pessoas conectam com, né, o Fluminense ser um clube racista ou reproduzir o racismo, deixar isso abertamente, como se ele tivesse criado isso no futebol. O Fluminense lá atrás foi taxado por isso, dessa maneira, é um clube elitista, é um clube racista, é isso, é aquilo. É uma mentira repetida. Aliás, né, o Brasil, e ainda mais no momento que a gente vive, a fake news, ela vai... Hoje, fake news. Mas o termo fake news, ela já vem desde 1914, né? Com Carlos Alberto, desde 1914. Uma mentira que ela é contada várias vezes. O Fluminense sendo acusado disso, acusado daquilo. Não só acusado, como sentenciado. A gente precisa falar de imprensa, não tem jeito. Mário Filho aí talvez um dos patronos da nossa imprensa, dá nome ao Maracanã, enfim. E era um cara que não era fluminense, né? Então acho que isso é muito importante a gente deixar claro. E eu acho que a partir da leitura do livro do Mário Filho, você percebe que, quase que de maneira direta, ele imputa ao Fluminense, quase que de maneira exclusiva, essa coisa de ser um clube elitista, né? E com dificuldade na aceitação da pluralidade. E aí cria-se uma espécie de imaginário que coloca o Fluminense no lugar, né, do clube racista e que, portanto, era contra a popularização do futebol, enquanto os outros, em alguma medida, estariam lutando por essa popularização. E a história não é bem assim. Foi uma acusação equivocada na época. E como eu vejo essa história? De fato, a gente está falando de um período em que o Brasil já não tinha essa questão bem resolvida. Isso é óbvio, vai chegar no futebol. Então essas acusações remontam a esse período, remontam a uma leitura completamente equivocada e não aprofundada. Foi-se pego o Fluminense como um vilão, né, da questão, virou fácil dizer que o Fluminense era um clube racista e que foi, a todo momento isso foi pela grande mídia corroborado e lembrado, enfim. E eu acredito sim que essa ideia do Fluminense ser um clube racista surgiu com a questão do negro do futebol, do livro, mas também com a ideia com a história, né, com a falácia do Carlos Alberto, e que se tornou o prato cheio para o Fluminense ser ser visto como um clube racista, ser visto como um vilão desse contexto. Eu acho que a vilanização do Fluminense enquanto um clube, né, supostamente racista, ela nasce dessa necessidade de que a polêmica exista. Esse negócio do bem e do mal, essa coisa de dicotomia, esse atraso todo, faz parte da cultura brasileira. Vem da colonização. Eu acho que, bom, realmente essa vilanização, né? Eu acho que essa pressão que o Fluminense tem, né? De alguns setores, né? Uma cobrança sempre maior. Porque eu acho que tem também uma coisa assim de pessoas que estão sempre esperando que o Fluminense
mostra de fato sua face cruel e racista e discriminatória. Acho que tem sempre alguém que está esperando isso, né? A gente está falando de um momento do Brasil em que o discurso oficial sobre questões raciais, a dita democracia racial, é extremamente baseada nos escritos de pessoas como, por exemplo, Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, que é um livro que marcou muito essa literatura que estudava questões raciais e que define um momento onde que o racismo deveria ser escondido embaixo do tapete. Tem um fenômeno específico no Brasil que é uma tentativa, uma aposta política que na sociedade brasileira não tinha conflito étnico-racial. Como o preconceito racial é um fenômeno de grande complexidade, ele não pode ser subestimado, né? O Brasil tem um histórico de subestimar o preconceito racial, a problemática racial. Democracia racial, de alguma forma, é uma maneira do racismo se apresentar dizendo: se você mantiver o seu lugar sem questionar, não haverá conflito. Então isso estava institucionalizado. O chamado democracia racial brasileira, ou não tem racismo no Brasil, todo mundo é igual, né? Criou uma subordinação impressionante. De até quando você tem talento, você tem que emprestar a alguém, né? Você tem toda essa construção de superioridade racial que infelizmente chega aqui também e se consolida no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, né? Agora, é equívoco a gente classificar que tinha um clube que seria o vilão dessa história, que seria o clube racista, e um ou outro que não seria racista. Então, a gente não pode compreender que século XX, os anos 20, anos 30, que existiria um clube que proclamasse o antirracismo. O que acontecia é que sempre teve movimento social negro no Brasil, ativistas intelectuais, ativistas em todas as áreas, que sempre bateram de frente, criticaram e que fizeram uma contribuição das mais interessantes, que foi essa roupagem da democracia racial. Ela foi criticada pelo movimento negro, que nos trouxe um elemento fundamental, ou seja, nós precisamos discutir o racismo se a gente quiser entender a sociedade brasileira. Os movimentos de resistência, eles sempre existiram dentro do Brasil. Embora muitos não tivessem a força, a capacidade de conseguir, dentro de uma perspectiva geográfica, pelo Brasil ser muito grande, conseguir criar laços do Brasil de norte a sul, mas os núcleos de resistência estavam lá. As pessoas às vezes elas acham, por conta de todo o nosso processo histórico, pelo mito da democracia racial e etc., que a população negra ela é conformada com esses problemas. Isso é um engano histórico, é um erro histórico gigantesco. Sempre houve aí organizações, instituições, ações individuais que lutaram contra tudo isso. Então, quando a gente fala da população negra, a gente não pode generalizar, tá? Então, a história do Chico Guanabara é uma prova disso. Ou seja, quando você tem um personagem como o Chico Guanabara, que era fluminense e que contradiz tudo isso que está no livro, você tem uma resposta muito clara de que o Fluminense não é nada daquilo que é vendido ao longo da nossa história, ao longo da história da nossa imprensa. Chico Guanabara realmente está nessa interseção entre ser torcedor, né, vibrar o futebol, vibrar a paixão por um time e viver uma experiência do que é ser um homem negro na virada do século XIX do século XX. Eu costumo comparar o Chico Guanabara no imaginário do Rio de Janeiro com a tia Ciata. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala da tia Ciata, a gente está falando da grande matriarca do samba, mas de certa forma a figura da tia Ciata, ela condensou inúmeras outras tias do samba que estavam ali convivendo com ela. Então a tia Ciata é essa figura que povoa o imaginário do samba carioca. O Chico Guanabara, de certa maneira, ele representa aquela figura icônica que marca a transição entre, a meu ver, o espectador e o torcedor de futebol. Porque o que a gente tem como relato, o próprio Coelho Neto, o Mário Filho... A gente tem um contato com ele através, basicamente, de duas literaturas, duas alegorias, né?
o Mário Filho e o Coelho Neto. E a gente tem um contraponto, né, entre as duas visões. Quando a gente pega Mário Filho falando da figura de Chico Guanabara, ele acabava de uma forma folclórica, mas tendendo para o lado negativo. Então o Mário Filho, quando analisa o Chico Guanabara, ele analisa sob esse pedestal. Ele analisa de cima. Ele não olha no olho do Chico Guanabara, metaforicamente falando. Ele olha de cima. E quando ele olha de cima, não é o lugar de fala que ele tem. Vamos falar um pouquinho da imprensa, como que a imprensa entende e vende o Fluminense, tá? A imprensa ao longo, principalmente aí a segunda, agora vamos um pouquinho mais para frente, vamos andar um pouquinho, segunda metade do século XX, falar um pouquinho, década de 50, principalmente 60, 70, 80 até os dias atuais. O surgimento da imprensa esportiva no Brasil, ele é muito curioso, né? O Mário Filho talvez tenha sido, digamos, um pioneiro nesse processo. Eu sempre falo nas minhas aulas de história que a história não é parada, ela é dinâmica, né? Para a gente entender o que acontece hoje, a gente invariavelmente tem que olhar para trás. Você tem nas décadas de 60, 70 e 80, você tem ali a transformação do Fluminense, né? A estigmatização do Fluminense em várias gavetas que essa imprensa entendia, que era um clube elitista, que é a questão do racismo que falamos. O Fluminense foi dito como um time muito elitizado, um time de brancos, né? E a história do Pó de Arroz, a mídia pegou para fortificar essa ideia de clube elitizado, né, de um clube segregador na história do futebol brasileiro. E na verdade a gente sabe, nós torcedores Fluminense, defendemos a história real, que realmente não é isso. Tá lá o Fluminense como bode expiatório, como clube que não merece o apoio popular que tem. Mas cara, eu vou te falar, torcer para o Fluminense também é um ato de resistência. É um ato de coragem para ir tudo e contra todos. Eu reparo que, de fato, a imprensa ela tem lado. Eu reparo que a imprensa, de fato, ela replica a arquibancada. E durante muito tempo, a formação do jornalista esportivo, ela não foi dissociada do torcedor. Então, o jornalista esportivo era, no fim das contas, o torcedor do clube. Falando até de histórias recentes, como a entrevista até do próprio MC Gorila, né, em um canal de podcast da internet, quando ele questionado, assim, pensando que ele era flamenguista por ele ser preto e morar na favela, e ele fala, não, cara, tem que parar com isso. Eu sou preto e eu sou tricolor, sim. A gente tem que parar com isso, não é só porque eu sou preto favelado que eu sou obrigado a torcer pro Flamengo, né? Ele acha que eles têm que ter tudo, né? Tudo, não pode ter tudo, pô. Eles me queriam como flamenguista, mas não é. Sou tricolor por causa do meu pai, né? Falecido Amaro, conhecido como Maroca na roupa suja. Acho que todo mundo que tem bom senso condena fake news, porque não leva basicamente a lugar nenhum ou a lugares ruins. A mesma coisa acontece com o Fluminense. Porque quando a gente constrói a memória do futebol, a gente vai ver que a história do futebol não é uma história feita de santos e demônios, né? É uma história feita do santo e do demônio que, em geral, estão convivendo, vestindo a mesma camisa. Eu sou o santo e eu sou o demônio. E os clubes são assim, são complexos, são contraditórios e tal. E as torcidas vão se estruturando assim, né? Por isso é importante o trabalho de memória do futebol brasileiro. A paixão é necessária, é fundamental, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente precisa ter responsabilidade com a história e responsabilidade com a memória do futebol brasileiro e com a memória dos clubes de futebol do Brasil. Eu digo uma frase que na verdade não é minha, é de um autor que eu gosto muito chamado Eduardo Galeano, um autor uruguaio, que inclusive tem lendários livros sobre futebol, e ele fala que até que os leões escrevam sua própria história, a história das caçadas vão ser glorificadas a partir do caçador. Então a gente tem que contar a história, né? Se a gente não contar a história, alguém vai contar por nós e vai contar do ponto de vista dele, do ponto de vista positivo para ele. Que uma mentira contada 1000 vezes acaba virando verdade. E nós estamos aqui como herdeiros do Chico Guanabara justamente para recontar essa história
e mostrar que essa verdade que durante muitas e muitas décadas foi mal contada não é um negócio muito assim, não é exatamente assim. Essa questão, essa vilanização do Fluminense, né, vamos dizer, trazer para os dias atuais, né, esses fake news que trazem que o Fluminense é um clube racista, eu não consigo entender porque colocam o Fluminense nesse lugar de time racista, visto que minha família, eu, os meus amigos e a população afrodescendente, ela faz parte desse time sim, e não existe nenhum problema em relação à questão racial. De chegar para mim e falar assim, pô, você tricolor, um clube que botou pó de arroz para poder esconder que tinha um jogador negro e tudo mais, falei, cara, isso atrapalha muito. Isso atrapalha muito porque quem não conhece, quem nunca não procurou saber, acaba acreditando nisso, acaba pegando para si. Então, antes de tomar qualquer conclusão de algo, vai lá, pesquisa, procura saber se aquilo ali é verdade, antes de pegar e impor algo que você não tem certeza. Entende? Então, eu tenho alguns amigos que torcem para o Fluminense que são negros e tem um certo preconceito, né? Não é um certo racismo, é um certo preconceito, porque sempre olham assim e falam, pô, vocês têm que ser flamenguistas. E eu falo, pô, nada a ver, cara. Já fui bastante questionado. Todo mundo fala, você tem cara de tal, torcedor de tal time, Só que eu falo, mano, é o time que eu amo, é o time que eu gosto, me escolheu. Eu não escolhi o Fluminense me escolheu, me abraçou, então eu sou negro sim e gosto bastante da cultura. E sou torcedor do Fluminense com maior amor, maior orgulho. Não vejo nenhum problema nisso. E quem não gostar, eu não posso fazer nada. Sou eu, cada um tem sua opinião, cada um tem sua divergência. Acontece, mas o bom é respeitar. Eu respeito a opinião dos outros, eles respeitam as minhas e tá tudo certo. O amor pelo Fluminense, ele vai independente da tua cor, religião, sabe? Até porque o Fluminense é um time de todos. Não tem o que falar, tá ligado? O Fluminense é vida, cara. Eu quero morrer, nascer tricolor de novo, porque não tem jeito, mano. Isso aqui é foda. É nosso vice, né, mano? O Fluminense é o nosso vice, não tem jeito. Eu acho que torcer pro Fluminense não tem cor, não tem gênero. Eu acho que, como todos falam, nós somos o time de todos, somos a torcida de todos também. Então, independente de cor, de gênero também, já complementando, o que importa é a paixão pelo Fluminense, o que importa é as loucuras que a gente faz, o que importa é o que esse clube proporciona pra gente, entendeu? Então isso aí é diferenciado demais, cara. Pô, a gente se emociona porque o Fluminense é surreal. O Fluminense é surreal mesmo. Essa relação vem desde os berços, o meu pai é tricolor, praticamente minha família é tricolor toda, né? Aí essa relação vem desde os berços. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor, vence o Fluminense com verde da esperança, pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão.